Capítulo 230 Perturbando a paz da mente. Enquanto ouvia a conversa entre Nili e Xiaoyu, Eziun caiu em uma profunda reflexão e percebeu uma coisa. Eles tinham acabado de conhecer Xiaoyu, por isso mesmo Eziun foi cauteloso em relação a ele. Pois ter um estranho seguindo eles por toda a parte, era algo não aconselhável a se fazer. Uma vez que não existem quaisquer preconceitos, então por que o irmão Nili quer que eu vá embora? Se o irmão Nili está pensando em fazer alguma coisa, eu não vou incomodá-lo. Os olhos de Xiaoyu estreitaram-se ligeiramente quando ele sorriu em direção a Nili. Com as palavras de Xiaoyu, Nili sentiu um arrepio em seu coração. A aura de Xiaoyu sugeriu uma intensidade profunda e imensurável. Nili estava preocupado que, se ele continuar recusando, Xiaoyu pode de repente virar hostil. Parece que esse cara estava planejando se agarrar descaradamente a eles, sem qualquer intenção de sair. Se o irmão Xiaoyu deseja ficar, tudo bem. No entanto, se acontecer uma situação infeliz, você vai ter que cuidar de si mesmo. Nili ficou em silêncio por um momento. Parece que ele vai ter que pensar em outros métodos para se livrar de Xiaoyu. Além disso, eles têm que encontrar Yuan e os outros o mais rapidamente possível. Com apenas 3 deles, ele pode não ser capaz de lidar com Xiaoyu com segurança. Irmão Nili pode ter certeza. Não há uma única pessoa no reino do submundo que pode colocar um dedo em mim, Xiaoyu disse com orgulho. Nili deu a Xiaoyu um olhar. Ele estava sendo confiante ou apenas arrogante? A falar que não havia ninguém no reino do submundo que podia tocá-lo. Xiaoyu é uma pessoa misteriosa. Por enquanto, Nili só poderia esconder suas suspeitas profundamente dentro de seu coração. Xiaoninger olhou para Nili e depois para Xiaoyu. Embora ela acredite que Xiaoyu é um cara bom, Nili deve ter suas próprias razões para suas ações. Dentro de seu coração, ela mantém a confiança absoluta para Nili. No entanto, Xiaoyu tinha deixado uma boa impressão sobre ela. Portanto, Xiaoninger estava um pouco em conflito. Os 4 caminharam juntos bem longe do lago, procurando os outros. É a fruta da origem espiritual. O olhar de Nili foi dirigido para uma área na floresta ao lado do lago. Lá, o grupo viu uma fruta que descansa em seu caule, brilhando como um cristal. Nili caminhou em direção à fruta da origem espiritual. Ele deu Xiaoyu um olhar de lado e perguntou: Irmão Xiao está interessado nesta fruta? Ouvindo as palavras de Nili, Xiaoyu balançou a cabeça e disse: Eu tenho um físico especial. Portanto, essas frutas da origem espiritual são inúteis para mim. Vocês podem pegá-la. Um artigo tão precioso como a fruta da origem espiritual e Xiaoyu não mostra qualquer intenção de querer para si. O que será que ele está planejando? Nili ficou em silêncio por um breve momento, então se abaixou ao lado da fruta da origem espiritual e lentamente a arrancou e armazenou dentro de seu anel interespacial. Se ele comer agora, vai precisar gastar algum tempo para processar e digerir sua energia. Além disso, uma única fruta da origem espiritual estava longe de ser o suficiente para compartilhar com todos. Por isso, ele decidiu guardar o primeiro e continuar a procurar em outros lugares. Quem sabe, pode haver mais frutas da origem espiritual em outro lugar. Irmão Nili, neste mundo, os homens morrem pela fortuna, enquanto as aves morrem por comida. Um homem rouba, enquanto o outro apodera. No final, aqueles que morrem ficam mortos, e aqueles que se ferem ficam feridos.
Onde está o sentido nisso? Xiaoyu sorriu levemente. De sua perspectiva, Nili também era uma pessoa ávida por fortuna. Ouvindo as palavras de Xiaoyu, Nili lançou-lhe mais alguns olhares. Ele nunca esperava tal ideologia de Xiaoyu, então ele sorriu e disse: como vivemos neste mundo, há 7 emoções e 6 desejos, tudo acompanhado com a angústia sem fim. De acordo com suas palavras, nos estaríamos melhor mortos. No entanto, se uma pessoa morre, ela seria igual a uma vela sendo apagada, sem deixar nada que o façam lembrar de suas chamas. Enquanto que o mundo em que um homem rouba, enquanto o outro aproveita, parece muito mais interessante e animado. Com as palavras de Nili, Xiaoyu riu involuntariamente. Mas depois que ele pensou cuidadosamente sobre o que Nili falou, ele percebeu sua coerência filosófica. Se não lutar por alguma coisa, que significado haveria em suas vidas? Ele nunca esperou que Nili compartilhasse a sua própria opinião. Xiaoyu sorriu e pensou que ele era certamente um cara interessante. Estou um pouco interessado em você agora. Como pode ser tão bom em padrões de inscrição? Mestre de inscrição não é qualquer coisa. Vendo que Xiaoninger e Eziun estavam longe conversando uma com a outra, Xiaoyu cruzou os braços e sorriu. Ouvindo o que Xiaoyu disse, Nili se sentiu chocado. Como Xiaoyu sabia que ele era um mestre de inscrição? Quanto mais Nili pensava nisso, mais desconfortável se sentia. Apenas quem é Xiaoyu? Esse cara era capaz de investigá-lo tão completamente. O fato de que ele tinha chegado perto de Ninger, foi provavelmente alguma parte de seu plano. Nili fechou o punho com força enquanto caminhava até Xiaoyu e disse com uma voz suave: eu não sei de onde você veio, ou como você conseguiu me investigar tão profundamente. Mas se você se atrever a prejudicar alguém próximo a mim, vou fazê-lo se arrepender. Quando ele percebeu que Nili estava se aproximando, Xiaoyu recuou um passo, colocando alguma distância entre eles. Ele olhou para cima e disse: irmão Nili deve estar brincando. Eu sou apenas curioso sobre você e não tenho nenhuma intenção de prejudicar ninguém próximo de você. Isso é bom. Nili ficou em silêncio por um breve momento. Ele não tem ideia se Xiaoyu estava falando a verdade. Foi difícil para ele baixar a guarda perto dele. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Xiaoyu levemente sorriu. Nili ponderou por um tempo antes de responder. Ele naturalmente não iria contar a ninguém sobre seu renascimento. Padrões de inscrição são outro tipo de lei. Uma vez que você está familiarizado com esta lei, você naturalmente saberá quão profundo é. Lei. No momento em que Xiaoyu ouviu a palavra, seus olhos brilhantes se estreitaram. Ele se virou para perguntar: o irmão Nili já compreendeu a profunda energia da lei? As palavras de Xiaoyu chocaram Nili. Esta pessoa sequer sabia sobre a profunda energia da lei. Apenas exatamente quem é ele. O azul pálido de seus olhos eram como o brilho azul de safiras. Eles eram excessivamente bonitos. Por apenas aquele breve momento, Nili estava atordoado, mas ele imediatamente se recuperou. Sem comentários. No entanto, se você me disser suas origens, eu poderia dizer-lhe, disse Nili. Xiaoyu levemente sorriu e disse: na verdade, irmão Nili não precisa dizer nada. Eu já sei que você não só compreendeu a profunda energia da lei como também compreendeu 2 tipos de leis. Para 2 tipos de lei aparecer no corpo de uma única pessoa, é realmente espetacular.
Nili sentiu uma dor de cabeça com as palavras de Xiao Yu. O que exatamente estava acontecendo? Como Xiao Yu sabia sobre isso? Na frente de Xiao Yu, Nili sentiu como se tivesse sido despido, cada segredo seu foi exposto. No entanto, uma vez que ele já não tinha mais segredos, seu discurso se tornou mais direto. Se Xiao Yu tivesse quaisquer más intenções, ele deveria ter tomado medidas há algum tempo. Então Nili disse: eu não tenho nenhuma ideia de quem você é ou como você descobriu essas coisas. Mas desde que você já sabe, por que ainda pergunta? Eu só queria ver se você estaria disposto a falar a verdade, disse Xiao Yu com o canto dos lábios crescentes. Nili encarou espantado Xiao Yu, fazendo todas essas perguntas só para ver se ele estava disposto a dizer a verdade. Então, o que ele estava querendo? Isso foi simplesmente sem sentido. Nili não conseguia entender a linha de pensamento de Xiao Yu completamente. Além disso, eu também estou um pouco interessado na irmã Ninger. Por isso, pedi para vir junto, Xiao Yu disse enquanto levemente sorriu. O olhar de Nili virou frio e disse: se você tiver quaisquer más intenções em relação a Ninger, então eu poderei ficar um pouco indelicado. Más intenções? Irmão Nili está sendo muito sério. Como eu poderia ter quaisquer pensamentos tortuosos sobre irmã Ninger? Ela é tão sincera e de bom coração, eu não estou disposto a machucá-la. Uma senhora doce e graciosa deve ser combinada com um cavalheiro. Desde que você não está disposto a ficar com ela, então não deve haver razão para o irmão Nili impedir ninguém de ir atrás dela, certo? Xiao Yu abriu um largo sorriso enquanto falava. Em seguida, virou-se e caminhou na direção de Xiao Ninger. Ouvindo as palavras de Xiao Yu, Nili de repente estava atordoado. Se Xiao Yu estava falando sério, que desculpas Nili tem para pará-lo? Ao mesmo tempo, depois de ouvir as palavras de Xiao Yu, por que se sentia tão infeliz? Era como se alguém estivesse tentando arrebatar algo que pertencia a ele. Ele se lembrou de todo o tempo que passaram juntos, começando com o momento em que ele tinha ajudado Ninger a curar sua doença. Talvez Nili não admitia, mas ela já havia se tornado uma parte indispensável da sua vida. Xiao Yu parecia poder ver através de qualquer coisa. Ele definitivamente fez isso de propósito. Mas, o que Nili deveria fazer a seguir? Depois de seu renascimento, Nili queria guardar tudo e não deixar que nenhum mal acometesse sua família e amigos. Embora ele tivesse certa autonomia, por vezes, suas ações foram ainda forçadas pelas circunstâncias. Ocasionalmente, ele também se sente impotente. Ficar calado também pode ser considerado uma forma de companheirismo e camaradagem. Talvez isso fosse o que Ninger pensou também. Nili ainda sentia que Xiao Yu era uma pessoa misteriosa que não tinha nenhuma boa intenção. De qualquer forma, se Xiao Yu tem a intenção de tocar Ninger, então ele vai ter que passar por mim. Nili bufou interiormente. Depois de seu renascimento, o fato de que muitos de seus segredos foram expostos a um estranho, fez Nili sentir-se extremamente ameaçado. Se ele não podia mesmo manter Xiao Yu sob controle, então tudo pelo que lutou seria em vão. Xiao Ninger e Eziyun estavam tranquilamente junto ao lago. O lago refletia um brilho claro que fez ambas parecerem fadas em uma pintura, belas ao ponto de ser impossível de replicar. De repente, a paz do lago explodiu com Kang Ming e um geodragão zumbi trazendo sua batalha para a superfície,
criando ondas em fúria na água do lago. Cuidado! Nili rapidamente correu. Ezion e Xiaoninger recuaram fora do alcance das ondas de energia. A batalha aqui tem perturbado a minha paz de espírito, Xiaoyu sem entusiasmo reclamou. Um longo grampo de cabelo de jade apareceu em sua mão, então atirou em direção do Geodragão zumbi e Kangming. O raio de luz era tão gracioso como uma bailarina. Com um toque, o grampo de cabelo derrubou a lança de raio das mãos de Kangming. Assim que Kangming estava prestes a balançar sua lança de raios e matar o Geodragão zumbi, sentiu um poder majestoso e poderoso atingir sua lança de raios. Instantaneamente, sua lança foi atirada de suas mãos e voou longe. Todo o seu braço não conseguia parar de tremer e sua palma da mão direita foi preenchida com vestígios de sangue. Ele olhou para Nili e seu grupo, enquanto um profundo medo brilhou através de seus olhos. O que agora? Que tipo de especialista aterrorizante é este que ele encontrou agora? Uma vez que este perito só tinha jogado sua lança de raios longe, foi definitivamente apenas um aviso. Kangming decidiu que ele não queria mais ficar perto e rapidamente recuou, recuperando sua lança de raios antes de voar. Nili não conseguia esconder o espanto em seus olhos, enquanto observava Xiaoyu. Parece que ele tinha subestimado a força de Xiaoyu em muito.